Olá, muito boa tarde. Está no ar o programa Trabalhador em Ação. Hoje vamos entrevistar o Paulo Lima, coordenador da Sereste, Centro de Referência de Saúde do Trabalhador Estadual. Boa tarde, obrigado por voltar novamente ao nosso programa. Boa tarde, é um prazer estar aqui novamente, junto com vocês aqui, para ajudar nos esclarecimentos. Ok, a minha primeira pergunta, Paulo, é sobre a questão dos agravos da saúde do trabalhador na região da Baixada Cuiabana. Você tem os dados aí, explica, destrincha para os nossos espectadores. Ontem nós estivemos na CIST municipal apresentando a situação dos agravos de saúde do trabalhador aqui da Baixada Cuiabana, né? Nós estamos fazendo isso em todo o estado, e ontem foi a Baixada Cuiabana na CIST apresentando para que subsidiasse o planejamento. Sobre a questão dos agravos de saúde do trabalhador, eu tenho a questão dos três principais agravos de saúde do trabalhador, que é a intoxicação exógena, acidente com material biológico e acidente grave de trabalho. Eles são os agravos que são mais notificados dentro da Baixada Cuiabana, tá? Assim, a intoxicação exógena, ela relacionada ao trabalho, ela tem poucas notificações, né? É difícil ele relacionar com o trabalho e tem muitos campos em branco. Eu tenho a questão do acidente com material biológico, que dá em torno de 130 acidentes com material biológico no ano de 2016 e 134 em 2017. Né? Então, mais ou menos uma média, vamos dizer, 130 acidentes com material biológico dentro dessa região. E eu tenho acidentes graves de trabalho que houve um aumento, né? Mas assim, considerando a questão do aumento das notificações dentro do estado, que saiu de cerca de 104 que foi para 240, mas isso significa que teve uma melhora nas notificações. O restante dos agravos, lerdorte, dermatose ocupacional, pneumoconiose, câncer relacionado ao trabalho, nós temos uma dificuldade tremenda em relação à questão das notificações, porque assim, há uma dificuldade por parte dos profissionais para que façam essas notificações. Correto. Paulo, quais os setores de agravos, de acidentes que comprometem a saúde do trabalhador que conseguiram chegar num ápice maior, né, nessa pesquisa aqui na região da Baixada Cuiabana? Dentre esses três principais agravos, vamos falar primeiramente do acidente com material biológico. Quando eu falo acidente com material biológico aqui na Baixada, eu tenho os profissionais de enfermagem, que corresponde a cerca de 60% dos acidentes com material biológico. Eu tenho os profissionais médicos e odontólogos que têm esses acidentes, tá? Quando eu trabalho, e acredito que está subnotificado a questão do material biológico, para cada notificação acredito que devem ter mais de 3 ou 4 que não foram notificadas. Quando eu falo de acidente grave de trabalho, o primeiro é o trabalhador agropecuário, em primeiro lugar, que são notificados, né? Segundo lugar está os trabalhadores da construção civil. E as causas que eu tenho é a questão de lançamento de objeto, queda, né? Então, e o que me chamou muito a atenção foi a questão dos mecânicos. Os mecânicos, eles também acabam sofrendo acidentes. E ficou num ponto significativo, cerca de quase 1,5% dos acidentes graves é mecânico. E quando eu trabalho a questão de intoxicação exógena, que relacionada ao trabalho, também estão os trabalhadores agropecuários, que ficam expostos às substâncias químicas e que causam intoxicação. Paulo, temos aí alguns slides que vão aparecer na tela aí, né? Inclusive os dados da qual você é expert no assunto, análise de agravos de saúde do trabalhador, pode passar? Esses dados foram tirados do SINAM. Aquilo que eu havia comentado mostra aí a distribuição das notificações entre os agravos, tá? A distribuição no estado, na região da Baixada Cuiabana, você observa que tem Cuiabá e Várzea Grande e Poconé, que são os municípios que mais notificam. O restante, você observa que tem pouco. Poconé tem 53, né? 53 notificações desses agravos, principalmente desses três agravos. Aí, em relação à questão do material biológico, você observa que tem menor, assim, até 39 anos, a faixa etária que mais acontece acidente, de 20 a 39 anos, é crescente isso. Tá? E a distribuição, né, disso. Cuiabá e Várzea Grande são os municípios que mais notificam. Não quero dizer que tem mais, mas é que mais notificam os casos.
Quando eu vou dizer o tempo de trabalho, vocês observam que o material biológico menor de 4 anos é o que são os que mais se acidentam, né? O tempo de trabalho, né? Menor que 4 anos de experiência. E aí aquilo que eu havia comentado, a questão dos profissionais de enfermagem, ele tem um número significativo, né? Expressivo, até pelo volume de trabalho que tem na saúde, né? Os profissionais médicos, os odontólogos, né? Então vocês observem que esses são as ocupações que mais apresentam isso aí. Quando você vai trabalhar a questão da situação do acidente, eu observo que o descarte inadequado, né? A questão do descarte inadequado dos materiais e a técnica, elas são um dos principais fatores, umas principais situações que acabam tendo a questão do acidente com material biológico, tá? Em relação os locais, eu tenho a questão dos hospitais de atenção primária que acabam se destacando nesses locais ambientes que são notificados. Em relação ao mercado de trabalho, são os profissionais de carteira assinada, né? Ou seja, estão na iniciativa privada ou eles estão prestando serviço, e também eu tenho os servidores públicos estatutários também, que eles sofrem muito acidente com material biológico, tá? Em relação à exposição, eu tenho a questão de sangue, e o que me chamou muito a atenção, que foi a questão do líquido amniótico, né? Durante o parto, tem um número até significativo em relação à questão dos acidentes com material biológico. Correto. Isso aí são dados aí que estão sendo apresentados aí pelo coordenador da Sereste estadual, o senhor Paulo Lima, né? Onde ele traz aí dados dos agravos de saúde do trabalhador, que é de extrema importância para você, trabalhador, que está assistindo a gente, seja pelo Facebook, seja pelo site ou pelo YouTube, e é claro, aprendendo um pouco dos cuidados que devem ter, né, dentro do ambiente de trabalho. E são dados aí que, com o passar do tempo, a Sereste, juntamente com a coordenação do amigo Paulo Lima, estarão discutindo formas para que também, né, Paulo, venha evitar esse tipo de acesso, diminuir os dados. A nossa intenção, nesse primeiro momento, nós precisamos ter a questão, nós acreditamos que isso está subnotificado, isso precisa melhorar a questão da qualificação. E paralelo a isso, nós estamos entrando em contato, por exemplo, acidente com material biológico, nós estamos entrando em contato com algumas instituições para a gente fortalecer isso, principalmente das categorias profissionais, né? Sindicato, conselhos, né? Tem algumas parcerias fortes, a Unimed também, porque nós temos que trabalhar a iniciativa privada também, porque nossos colegas estão se acidentando, a Unimed já se propôs a trabalhar junto com a gente para poder desenvolver um trabalho interessante em relação à questão do acidente com material biológico. Então, a intenção é reduzir a questão do acidente. O porquê, Paulo, eu achei interessante aí um desses dados aí, o porquê que o setor da saúde é o mais afetado. Quando você trata de material biológico, a notificação, o conceito de notificação, ela pede para você trabalhar a questão dos profissionais da saúde, porque o foco do Ministério são trabalhar esses profissionais, tá? Por isso que acaba sendo acometido os profissionais de saúde. Mas também existem outras formas de ter a questão de acidente com material biológico. Por exemplo, um trabalhador que está na floresta e foi contaminado com a questão da febre amarela. Então, isso está relacionado ao trabalho, então ele deve ser notificado também, né? Então não é só o profissional, é porque o enfoque da notificação ele estava muito direcionado para esses profissionais. Correto. Agora quero que você me explique o que é CAT e fale um pouco sobre essa atuação e a necessidade da CAT ter as notificações. A CAT é o Comunicado de Acidente de Trabalho. Ele tem um cunho muito previdenciário, ele foca para a questão da previdência. Nós, da saúde, nós temos um conceito diferenciado, né, de acidente, né, um enfoque diferenciado para a questão do acidente. Então, nós temos que trabalhar com relação às fichas do SINAM. O nosso sistema que nós utilizamos é o SINAM, né?
Então, a CAT ela tem um cunho voltado para a Previdência e nós, da Saúde, temos um cunho voltado para a epidemiologia, para direcionar para a questão do planejamento da assistência à saúde. Então, nós utilizamos o SINAM para a questão de elaboração de políticas públicas. É um dos sistemas. Nós utilizamos a questão da CAT também, porque nós observamos o quanto é subnotificado. Quando você tem a questão da assistência do trabalhador, se ele vai receber um benefício, ele acaba fazendo a CAT. Aí nós observamos a diferença dos números entre a CAT e a notificação. E aí, por isso, nós afirmamos que está sendo subnotificado, né, dentro do SINAM. E o profissional da área da saúde identificou que tem um acidente, acidente grave de trabalho, tem que realizar a notificação. Isso é de notificação compulsória. E nós observamos. E os outros agravos também. Então, nós observamos, é por isso que nós afirmamos que tem uma subnotificação dos agravos relacionados ao trabalho. Correto. Paulo Lima, coordenador da Sereste Estadual, Centro de Referência de Saúde do Trabalhador. Agradecemos aqui a sua presença e, claro, a sua exibição aí dos dados sobre os agravos na região da Baixada Cuiabana, os agravos da saúde do trabalhador. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Tá certo. E por aqui encerramos mais uma edição do programa Trabalhador em Ação desta quarta-feira, dia 18 de julho de 2018, prometendo voltar amanhã com mais uma grande entrevista neste mesmo horário, neste mesmo site. A todos, tenham uma boa tarde e até a próxima.